Quando Clint Eastwood dirigiu e protagonizou Os Imperdoáveis, em 1992, o gênero western como um todo parecia ter fechado um ciclo. O filme foi a combinação de tudo que os faroestes nos apresentaram de melhor e pior, além de ser o resultado da experiência que o ator/diretor adquiriu ao longo da sua vasta carreira, sobretudo em sua parceria frutífera com um dos maiores mestres do gênero, o diretor Sergio Leone. Com um roteiro revisionista, personagens de índoles questionáveis e uma conclusão épica que faz reverência aos melhores duelos que o chamado cinema Bang Bang já concebeu, o filme foi considerado, com justiça, a maior obra-prima de Eastwood, sendo o grande vencedor do Oscar de 1993, e servindo como uma espécie de fechar de cortinas para um gênero que teve seu apogeu e declínio durante todo o século XX. Isso não significa que, após Os Imperdoáveis, não houveram bons títulos de western. Muito pelo contrário. Tivemos desde o remake de filmes clássicos como Os Indomáveis, de James Mangold, e Bravura Indômita dos Irmãos Coen, até títulos que trouxeram um novo frescor ao gênero, como Rastro de Maldade, O Assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford, e mais recentemente, Ataque dos Cães. Porém, apenas 3 anos após a consagração do filme de Clint Eastwood, outro diretor/roteirista viria a contribuir com uma visão particular do Velho Oeste americano, muito mais poético, transgressor e humorado do que qualquer outro título até então, e de certa forma, desde então. Esse artista seria Jim Jarmusch, um dos principais representantes do cinema americano independente, e que apresentou ao mundo o filme Dead Man, um faroeste que passou despercebido em seu lançamento, mas que hoje detém um status cult e é apreciado por cinéfilos e entusiastas da sétima arte. Com um elenco de peso encabeçado por Johnny Depp, e que ainda traz nomes como Crispin Glover, Billy Bob Thornton, Alfred Molina, Jared Harris, Lance Henriksen, John Hurt, Gary Framer e tantos outros, o filme é descrito como um acid western, sendo um representante do gênero mais subversivo e contrário às principais convenções do gênero. Filmado totalmente em preto e branco, na história acompanhamos William Blake, um contador que ruma de trem em direção à cidade de Machine devido a uma promessa de emprego. Porém, ao chegar em seu destino, Blake encontra uma cidade suja e hostil e descobre que sua vaga já havia sido ocupada por outro contador. Frustrado e sem dinheiro, o protagonista se depara com Tel, uma ex-prostituta que vende flores de papel e o convida para sua casa. Durante a noite, um amante de Tel entra em sua casa e, ao se deparar com ela e Blake juntos, dispara sua arma, com Tel tentando protegê-lo, mas ambos são atingidos pela mesma bala. Blake então dispara contra o pistoleiro e foge com um grave ferimento de bala próximo ao seu coração. Por sorte, o protagonista é salvo por um índio chamado Shebesh, também conhecido como Ninguém. Ao descobrir que o homem se chamava William Blake, Ninguém tem a convicção de que ele é o verdadeiro poeta inglês, ou uma reencarnação deste, trocando o dom da poesia pela habilidade com armas. Ninguém então decide ajudá-lo a ir para o além e assim reencontrar a paz em sua alma, pois mesmo que ainda não saiba, Blake já está morto. Porém, o homem que havia matado em Machine era o filho de Johnny Dixon, que contrata 3 matadores de aluguel para encontrarem Blake e obter a sua vingança. Do título inusitado até a opção de filmagem em preto e branco, Dead Man é um filme ideal para fãs de cinema que gostam de ter a sua mente desafiada, graças à enorme quantidade de temáticas, simbolismos e interpretações que a obra traz em seu enredo. A retratação fidedigna da cultura nativa americana, o humor ácido, a trilha sonora hipnótica de Neil Young, os personagens secundários que caminham entre o excêntrico e o psicótico, e o uso de poesias de William Blake formam um conjunto de obra que foge dos padrões estabelecidos e oferece uma experiência única dentro do gênero. Mas, dentre as inúmeras virtudes e temas trazidos pela obra de Jim Jarmusch, temos em seu âmago a história de um homem que busca a redenção para a sua alma. Tanto o título Dead Man, ou Homem Morto em tradução livre, quanto passagens da obra, como a cena em que ninguém vê o rosto de Blake em forma de caveira, indica que o protagonista está morto e que sua alma está cruzando o caminho entre o céu e o inferno. Prova disso está na emblemática cena inicial, onde Blake está em uma longa viagem de trem, com passageiros distintos aparecendo à medida em que o personagem se aproxima do destino, passando de pessoas cultas para caçadores e pistoleiros, que até mesmo atiram em búfalos sem qualquer motivo aparente. Em seguida, o homem que cuida da caldeira do trem se aproxima do personagem e fala que não entende o motivo dele estar indo para Machine, pois lá é o inferno.
Essa afirmação não apenas é uma metáfora, pois quando Blake chega ao local, vê uma cidade suja, pecaminosa, onde o trabalho é feito sob condições precárias e onde todos são capazes de puxar sua arma antes de trocar palavras, o que se reflete na enorme quantidade de crânios espalhados pelo lugar, tanto de animais quanto de seres humanos. No entanto, ao chegar no local, Blake não consegue um emprego e é motivo de escárnio por todos ao redor, o que de certa forma indica que sua alma não deveria estar naquele local, pois ainda havia uma chance de salvação. E essa oportunidade vem de maneira inusitada, quando ele encontra Tel e ocorre todo o confronto com o filho de John Dixon. Como Blake fala ao homem do trem, ele tinha uma noiva, mas o relacionamento não deu certo, e o homem pergunta se foi por causa de outro, mas Blake responde que não, de maneira hesitante. Logo, a cena onde Tel é baleada pode ser Blake revivendo o que aconteceu com sua noiva, que já não o amava e o deixou. Porém, o protagonista foi incapaz de aceitar isso e acabou matando-a com uma bala em seu peito, da mesma forma que Tel morreu. Ao presenciar a cena, Blake faz um gesto com sua mão em Tel próximo ao local da bala, algo que se repete ao encontrar posteriormente um jovem cordeiro morto por uma bala na mesma região. Logo, enquanto o momento com Tel seria Blake revivendo os acontecimentos passados, a cena com o cordeiro simboliza a aceitação e o remorso pelo crime que cometeu. Essa mudança de perspectiva do protagonista ocorre graças ao nativo Ninguém, que através de poemas do verdadeiro William Blake, ajuda o personagem a enxergar seus erros, aceitar a sua situação e assim sair desse mundo e migrar para o descanso eterno. De certa forma, o nativo seria uma figura angelical, a representação do bem e a única chance de redenção do protagonista. Em contrapartida, o dito homem nobre seria a representação do lado maligno, selvagem e sádico, como podemos ver na caracterização do personagem John Dixon, e principalmente na figura de Cole Wilson, o principal caçador de recompensas que segue Blake e se mostra um psicopata canibal capaz de matar sem qualquer receio, seja inimigo ou aliado. É interessante destacar essa subversão que o diretor faz com a figura do homem nobre e do nativo americano, com esse último normalmente retratado como um homem selvagem e sem conhecimento, mas que aqui é a figura mais misericordiosa e sábia, em meio a homens selvagens e violentos, os quais ele chama de homens brancos estúpidos. Ao longo da jornada, os laços entre Blake e Ninguém se intensificam após muitos contratempos. O protagonista enfim chega a uma aldeia onde seu companheiro consegue a autorização dos líderes para fazer o seu ritual de passagem para o além. Dessa forma, Blake é colocado em um barco com diversas ornamentações da cultura indígena e parte para o descanso eterno, mas não sem antes ver seu amigo se defrontando contra Cole, com ambos morrendo, indicando que a luta entre as forças do bem e o mal, que influenciavam o caminho de Blake, havia chegado ao fim. Outro ponto a se destacar nessa cena é que Ninguém sempre perguntava a Blake se ele tinha tabaco, o qual sempre respondia que não fumava, até que em seus momentos finais, o protagonista tinha um para sua última viagem. Apesar da pergunta aparente cômica, o tabaco tem um significado maior para os nativo-americanos, sendo uma erva que para certas tribos é considerada um presente dos deuses, com capacidades de cura e conexão espiritual. O fato de Blake nunca ter tabaco consigo indicava que ele ainda não estava pronto para se redimir de seus pecados. Sua alma ainda não estava pura como a de Ninguém, o que se reflete também no fato do protagonista dizer que nunca entendia nada do que o nativo dizia. Porém, no encerramento, Blake já estava pronto e purificado, o que é simbolizado pelo fato de ter um tabaco consigo para sua viagem. Finalmente, Blake está em meio ao mar, olhando o céu em movimento e, pela primeira vez, esboça um sorriso ao ver que enfim conseguiu a paz e a salvação que almejava, morrendo enquanto a canoa viaja pela imensidão do mar. Com todo o exposto, Deadman não é um filme fácil e para todos os gostos, pois além do humor excêntrico, dos diálogos aparentemente desconexos e da filmagem à moda antiga, o filme traz um roteiro repleto de simbolismos sobre a espiritualidade, a dicotomia entre o bem e o mal, o caminho entre o céu e o inferno e como a alma do homem sempre transita por esses dois extremos. Para aqueles que buscam um faroeste mais convencional, movimentando o heróico, podem vir a se decepcionar com o que é apresentado em tela. Tanto que na época de seu lançamento, foi uma das razões pelo seu fracasso nas bilheterias e a recepção morna da crítica, que somente muitos anos depois passou a apreciar a obra e compreender as intenções do seu realizador.
Pelo conjunto da obra, Deadman é um dos westerns mais subversivos da história do cinema, deixando de lado a ação do estoicismo dos maiores clássicos do gênero em prol de uma narrativa mais rebuscada e reflexiva sobre a história de um homem que, pelos rumos tomados em sua vida, busca agora a paz e a redenção durante a morte. Em outras palavras, temos em tela o caminho de uma alma atormentada entre o céu e o inferno, representada pelo velho oeste americano.